Olá, sejam bem-vindas à nossa roda de conversa, que hoje terá como tema a educação infantil em tempos de pandemia. Vamos iniciar querendo saber qual a sua percepção sobre a educação infantil antes e depois de trabalhar com esse segmento. Inicialmente, né, nós temos o senso comum igual a todo mundo, de achar que a creche é para apenas cuidar das crianças, né, que ali é um espaço apenas para que os profissionais eles protejam as crianças enquanto seus pais trabalham. E na verdade, quando a gente começa a trabalhar, a gente consegue visualizar, consegue entender que o nosso trabalho é muito maior do que isso, né, porque nós estamos ali para desenvolver potencialidades nas crianças, né, fazer com que elas desenvolvam as suas habilidades e que se tornem grandes cidadãos, né, contribuindo para a nossa sociedade. Bom, já comecei a faculdade com emprego garantido, então a cada disciplina que a grade curricular oferecia era uma nova descoberta, pois foi juntando a teoria com a prática. Com a educação infantil, eu achava que eu não era capaz, porque requer muito aprendizado, muito agilidade, muito dinamismo, muita atenção, não é? Muito carinho. Eu disse, eita, será que eu vou dar conta disso tudo? Mas quando o bichinho me picou, né? O bichinho pedagógico, o bichinho da educação me picou assim, eu criei um amor e um carinho muito grande por tudo que eu faço. E eu sou muito grata e muito apaixonada pelo que eu faço. Faço assim todos os dias com uma paixão incrível. E amo todas as minhas crianças. Estou sofrendo muito por estar longe delas. Antes eu pensava que era uma forma de dar continuidade ao que os pais tinham iniciado em casa. Agora eu vejo que tem a ver com o desenvolvimento da criança em vários aspectos, com o complemento da família e da comunidade. Antes de trabalhar com a educação infantil, eu imaginei que fosse mais fácil, mas não. Envolve muita dedicação, muito esforço, muita competência, muito estudo e muito amor também. Eu comecei minha docência na educação infantil, tive algumas experiências com o ensino fundamental, mas o meu coração sempre bateu forte pela educação infantil. Então, a mesma vontade, o mesmo estímulo que eu tive desde o começo da minha profissão, eu tenho hoje, por incrível que pareça. E cada dia mais eu busco fazer o melhor pelas crianças. Falar da educação infantil antes e depois que eu ingressei neste segmento é falar de uma trajetória de lutas e conquistas. O quanto esse segmento cresceu e avançou e também em alguns momentos retrocedeu. Mas hoje a gente não vai falar de retrocesso. Estamos vivendo uma semana comemorativa, uma semana de muita luta, né? Foi conquistada com muita luta, com muito empenho, que é a Semana de Educação Infantil. E que em Cabedelo, a Semana de Educação Infantil, ela também tem uma lei municipal que a legitima. Mas, bom, como era a educação infantil antes, né? Antes de 96? Vocês sabem que em 96 foi aprovada a Lei 94/96, que é a LDB. Então, antes dessa lei, como é que era essa educação infantil? Então, era uma educação infantil modesta, apagada, uma educação infantil onde apenas as pessoas que estavam lidando com as crianças só fazia o cuidar. Então, era vinculado diretamente à parte assistencialista. Os pais deixavam as crianças lá na creche apenas para serem cuidadas, e só isso. E os profissionais que estavam lá eram aqueles que tinham, no mínimo, um saber, até do senso comum mesmo, saber cuidar de criança, né? Então, por exemplo, naquele tempo, para se ter um trabalho em uma creche, só precisava ser mãe. E depois de 96, não. Depois de 96, tudo isso mudou. Graças a Deus, a nossa educação infantil começou a caminhar de forma
bonita, de forma plena. Por quê? Porque se começou a ter um olhar diferenciado para essas crianças. Começaram a perceber que essas crianças eram o quê? Cidadãos de direitos. Elas mereciam ter, dentro daquele espaço, o cuidar, o educar e o brincar. E aí foram se fortalecendo os grandes documentos referenciais, que aqui eu menciono o RECNEI de 98, a Lei de Diretrizes da Educação Infantil, as diretrizes curriculares, né, de 2002, enfim, muitos documentos que fizeram com que o segmento ele começasse a crescer e começasse a ter visibilidade, não só para o Brasil, mas também para o nosso município. Então, por isso que eu digo que a educação infantil, ela hoje está muito fortalecida. Fortalecida por quê? Porque com tudo isso, com esse respeito às crianças, nós temos bons profissionais, profissionais capacitados e profissionais também que sabem lidar com esse segmento específico da educação infantil. Então, é por isso que hoje nós comemoramos essa vitória, comemoramos os avanços e que não existam daqui para frente retrocessos, porque a vida humana é importante e a educação infantil ela cuida da vida humana, ela cuida do início da vida e é esse início que precisamos fazer, né? Cultivar bem para que no futuro eles possam ser cidadãos plenos de direitos, cidadãos que realmente façam com que o mundo melhore. Ok, sabemos que esse segmento é muito atrativo, né? É apaixonante. Mas o que mais lhe encanta no trabalho com a educação infantil? A educação infantil é o segmento mais valioso e precioso da vida do ser humano. É nesse momento onde as crianças recebem estímulos valiosos que levam para o resto de suas vidas. E o que mais me encanta no trabalho com a educação infantil é justamente ver e acompanhar esse desenvolvimento. Acompanhando de uma certa forma através dos professores, como formadora e também trabalhando em cargos de coordenação, percebo o grande envolvimento dos profissionais para que esse desenvolvimento das crianças seja possível. E isso é o que importa. E é isso que me faz gostar mais e querer muito mais estar diante desse segmento tão importante. É justamente perceber a evolução das pessoas, perceber como é que elas crescem, como elas evoluem. Encanta em trabalhar com a educação infantil é se redescobrir todos os dias e aprender todos os dias com eles, porque eu sou uma eterna aprendiz, né? A gente sempre diz que não sabe muito e eu também não sei nada, eu aprendo todos os dias. E como a gente aprende com esses pequenos? O que mais me encanta em trabalhar com a educação infantil, primeiro que eu trabalho com o que eu amo, né, que é ensinar. E ensinar crianças nessa fase onde tudo que descobre é novo, é a oportunidade da gente, nós como professores, né, formar uma base para um pequeno cidadão, né, seguir adiante em toda a sua vida escolar. A naturalidade de cada um. Existe coisa mais prazerosa do que trabalhar com crianças? Cada um apresenta uma naturalidade sem igual. A cada ludicidade que apresentamos é uma nova descoberta. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu gosto da educação infantil, o quanto me encanta trabalhar com esse segmento. Eu acredito que seja porque cada dia a gente tem que reinventar, tem que criar, tem que buscar aprendizado para passar para as crianças. Então é como uma sementinha que você vai semeando, sabe que os frutos, né, vão vir mais para frente, mas que você vai estar semeando. É isso aí. Para mim é algo único e encantador poder acompanhar essa etapa de desenvolvimento de cada criança. Essa é super fácil, né, de responder,
porque o que mais me encanta é saber que eu estou sendo instrumento na vida das crianças para fazer com que elas desenvolvam suas habilidades, para que elas se tornem um cidadão realmente com plena consciência da sua contribuição na sociedade. Então é saber que realmente nós fazemos a diferença na vida dessas crianças em todos os sentidos. Agora estamos vivendo momentos diferentes, de modificação, de adaptação e renovação, tempos de pandemia. Na sua opinião, quais os maiores desafios para a educação infantil? Os maiores desafios que estamos encontrando nesse tempo de pandemia que estamos vivendo hoje é a ausência do retorno dos alunos, até porque muitos não têm internet e os responsáveis já voltaram a trabalhar. Na minha opinião, neste período de pandemia, os desafios são superados dia a dia através das atividades que estimulam a aprendizagem da criança, através das brincadeiras. Eu acredito que o brincar ganhou muita força nesta pandemia. Para mim seria a distância, a falta de comprometimento dos pais e a falta de interação. Desafio, né, para a educação nesse tempo de pandemia é a distância, que faz muita diferença. É a questão também do comprometimento de alguns pais, né? Que a gente também entende, sabe que tem alguns que trabalham, que alguns que mudou toda a rotina, né, de todos. Eu acredito muito nisso, mas a maior dificuldade é isso aí, sabe? É o comprometimento de alguns pais e a distância também faz uma grande diferença. O maior desafio da educação infantil para mim nesses tempos de pandemia é justamente a distância, porque a educação infantil se faz olho no olho, se faz com conversa, se faz com brincadeira, se faz no toque, no abraço, no carinho, no contato com os coleguinhas, e ficar longe de tudo isso e também privar eles, né, de não poder ter o contato com seus coleguinhas, de não poder interagir, para mim isso é o mais difícil. Eu vejo que o maior desafio que nós estamos enfrentando realmente é o afastamento, né, com relação às crianças, porque longe delas nós não podemos dar o apoio necessário, né, para que haja realmente o seu desenvolvimento pleno. Esse afastamento também nos preocupa pela questão de nós não sabermos como realmente as crianças estão, né, como elas estão sendo apoiadas, como elas estão sendo ajudadas pelos seus pais, para que essas atividades que nós estamos enviando remotamente, elas tenham realmente o seu objetivo, né, que é com que as crianças elas desenvolvam realmente suas habilidades. Então, a maior dificuldade é isso, o afastamento. O mundo está passando por uma mudança drástica no que se refere ao envolvimento, né, entre as pessoas, a interação, por conta da pandemia. A educação infantil foi um segmento que também teve que se reinventar, não só ele, mas todos os demais segmentos da educação. E um dos maiores desafios da educação infantil no momento é desenvolver essa interação, é retomar essa interação, esse corpo a corpo, que no momento não é possível. E aí foram implantadas as aulas remotas com o objetivo de estreitar os vínculos afetivos com os pais, que era importante também, que é importante, por sinal. Mas é um grande desafio. É um grande desafio porque muitas vezes os pais, eles não participam das aulas remotas, né? Por muitos motivos, não é porque querem, mas por motivos externos que interferem diretamente nesses momentos de interação. E além da questão da participação dos pais e, por consequência, a participação da própria criança, eu vejo também como um dos grandes desafios a retomada. Como serão retomadas essas aulas? As aulas presenciais para a educação infantil, já que o contato direto ele não pode acontecer em determinados momentos, né? Como dizer aquela criança de 0 a 3 anos de idade que ela não pode beijar o coleguinha, que ela não pode brincar tão junto com o coleguinha. Então, eu acredito que esse é um dos maiores desafios que estamos para superar, não é? Porque acredito que
vai existir esse momento de retomada, porém com todos os cuidados, não é? Para que não se prejudique a figura da criança e nem dos profissionais que estão nos espaços de educação infantil. Nossa roda de conversa de hoje, que teve como tema a educação infantil em tempos de pandemia. Queremos agradecer a cada um que colaborou com esse momento rico de aprendizagem, de trocas de experiências. É muito importante, na Semana da Educação Infantil, estarmos pensando, né, trocando ideias, contribuindo para que a educação infantil em Cabedelo continue sendo uma referência.